os outros. E como é que eu sei que eu vou começar? Tá entrando. Aqui já liguei. Já liguei. Nós já estamos no ar? Só deixa o pessoal entrar. Claro. Me fala a hora que... Só pra ver, tá pegando. Ah, tá. Perfeito. Veja, tá, perfeito. Que bom. Só pra ver, tá pegando. Ah, tá. Veja, tá, perfeito. Que bom. Ele vem atrasado, né? Eu tô meio tratado. Eu lá ligar. Tá, começa aqui. Pode começar. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, direto da Fraternidade do Amor. É um prazer estar com vocês nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge e sou eu que vou estar com vocês aqui seguindo com esse Evangelho de hoje. Antes de nós começarmos, vamos dar uns avisos da casa que são importantes. Data do Preto Velho, no dia 4/9, às 11h30, é importante que o agendamento tem que ser presencial. Então, guardem bem, dia de Preto Velho, 4/9, às 11h30 da manhã. Lembrando que a Escola de Médio está com as inscrições abertas. Venham, as inscrições são presenciais também, isso é muito importante. Procurem trazer aqueles que precisam realmente estar, se convençam da necessidade urgente que nós temos de uma reforma íntima. A escola está aí para isso, para difundir o conhecimento e todo o ensinamento do Espiritismo. Vem com a gente, vamos participar desse movimento que realmente é uma revolução para a gente. E no dia 7/9, no feriado de Independência, a casa irá funcionar num horário extraordinário. Os trabalhos, em vez de ser à tarde ou à noite, serão na parte da manhã e começam às 9 horas, tá bom? Então tá. Eu trouxe um tema diferente, o título é até um pouquinho estranho, né? Que é o Cristo e as Abelhas. Mas eu queria dar um ponto de vista diferente a uma mensagem do Cristo, quando ele disse aos seus apóstolos: ide e leva a minha mensagem a todas as criaturas. Nós, por muito tempo, tivemos uma leitura muito literal, né? O homem, no momento que foi se transcrever o Evangelho, havia uma limitação de conhecimento. E a gente não tinha ideia da profundidade que era esse tema. E é isso que a gente vai abordar nessa noite. Vamos tentar, através de um ponto de vista, são tantos, né? A mensagem do Mestre atravessa séculos, e a cada dia, a cada momento, a cada descoberta, no momento que a ciência avança, a gente vai percebendo quanto era profunda a mensagem que ele nos trouxe, não é? Então vamos começar fazendo a nossa prece de abertura, pedindo que todos sentem confortavelmente, descruzem braços e pernas. Vamos colocar aquela jarra de água, copo de água, vamos pedir uma fluidificação nisso tudo. E todos reconfortados, vamos esvaziando a nossa mente de todos os problemas. Esse é o momento de nós carregarmos as nossas energias. É o momento de entregar tudo isso àqueles espíritos que nos acompanham, os nossos mentores, aqueles que se comprometeram nessa nossa trajetória encarnatória, que eles possam nos elucidar da melhor forma possível, que nós possamos estar sensíveis aos sinais que eles nos oferecem a cada dia, que o nosso Mestre adentre a nossa casa nesses instantes, que ele envolva a nossa casa em muita luz, que envolva o nosso Evangelho, fluidificando a água da nossa casa, pedindo que as fraternidades adentrem o nosso ambiente, removam todas as formas e pensamentos, tirando tudo aquilo de negativo que tenha ficado,
reordenando, reequilibrando a egrégora da nossa casa, pedindo ao nosso Mestre uma luz cristalina e brilhante, que cubra os nossos ombros, que nos proteja, a todos aqueles que tentem nos atentar através de atos, palavras ou pensamentos. Que esse nosso Pai misericordioso envolva o nosso coração em muita luz, em muita paz, nos trazendo força para enfrentarmos os nossos desafios, cada um à sua maneira, mas com o coração desprovido de raiva, de ódio. Que todos aqueles que nós julgamos nossos inimigos, na verdade são supostos inimigos. Que a gente possa trilhar o nosso caminho, estabelecendo um convívio firme, honesto e correto com todos eles, estendendo o perdão na medida do necessário, tudo que for preciso que a gente possa usar para realmente acolher a todos aqueles, por mais difícil que seja essa tarefa. Ela tem que construir esta compreensão interior. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu escolhi esse tema e o que aconteceu? Um tempo atrás eu estava assistindo um seriado, um documentário, e chama-se Breaking Borders, Quebrando Fronteiras. É de um cientista na área da ecologia. Hoje ele é uma das pessoas mais premiadas nessa área. Ele se chama Johan Rockström, é um sueco. E ele foi muito premiado porque seria como um Nobel na área da ecologia, né? Ele conseguiu estabelecer, o planeta está passando por tantas transformações, e nós espíritas estamos sempre falando, tá mudando, vem aí um planeta de regeneração, um mundo novo, mas isso não acontece de braços cruzados. A natureza está se transformando, mas na verdade ela está reagindo muito às nossas atitudes. Nós estamos chegando realmente no extremo. E o Johan conseguiu encontrar uma medida para entender qual que é o ponto de equilíbrio para o nosso planeta. Então ele trouxe uma medida que são 350 unidades de dióxido, né? Esse dióxido de carbono. Então quando a humanidade ultrapassa esse número, né, o planeta é incapaz de conseguir se regenerar. E o que acontece é que nós já passamos esse número. Nós ultrapassamos esse limite. Nós estamos consumindo da Terra mais do que aquilo que ela pode nos oferecer. E o Livro dos Espíritos nos diz muito bem que Deus nos forneceu um planeta capaz de sustentar a toda a humanidade. E só não é capaz de sustentar o egoísmo e o supérfluo do homem. E é isso que me espantou nesse documentário, porque ele cientificamente mostra que nós realmente passamos a barreira. Que o nosso modo de agir, os nossos hábitos de consumo estão nos levando a uma degradação muito grande da nossa casa. Se nós imaginamos que vamos reencarnar, qual é o planeta que nós vamos deixar para nós mesmos? Imediatamente para os nossos filhos, nossos netos, os nossos descendentes, mas muito em breve para nós mesmos. E o John tocou num assunto que, esse foi o assunto que me mexeu bastante, que ele conta um fato que cientistas do Reino Unido foram para a Suécia, capturaram 100 abelhas rainhas. Elas é um tipo de abelha que ela constrói a colmeia no subsolo. E aí essas abelhas elas são responsáveis pela polinização das agriculturas, né? Das flores e das plantas responsáveis pelos nossos alimentos. Por que eles foram buscar? Porque simplesmente elas ficaram extintas no Reino Unido. Olha que situação. O Reino Unido estava num ponto de desequilíbrio tão grande que ele precisou capturar abelhas em outro país para poder repovoar essa comunidade de abelhas para que eles pudessem continuar tendo alimentos lá.
Então você vê a que risco, a que ponto nós chegamos. O John cita que o Mar Báltico, que é onde está lá a Suécia, é o mar mais poluído do mundo. Que os peixes simplesmente desapareceram. Quando ele era criança, ele pescava bacalhau, né? E ele enchia uma hora, ele enchia uma canoa. Hoje, você pode ficar horas sem conseguir pescar um peixe no mar. Então vocês imaginam a situação, a gravidade que nós estamos levando. Eles chegaram a esse ponto pelo excesso de uso de fertilizantes e de agrotóxicos. A Europa como um todo perdeu grande parte da sua biodiversidade por conta de atitudes assim. Então a gente às vezes se espanta porque, às vezes de maneira política, eles avançam, né, sobre o nosso país, e às vezes as reações podem ser um pouco exageradas e tudo mais, mas de fato a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Não somos nós brasileiros, não. É o mundo como um todo, né? Porque se nós hoje estamos preocupados com a Amazônia, é porque alguém do outro lado do mundo também contribuiu para o mundo chegar nessa situação. E essa questão das abelhas me deu muita curiosidade, e eu fui atrás, fui pesquisar, fui ver dentro da literatura espírita o que é que nós tínhamos. E em resumo, os nossos valores morais estão extrapolando nossa relação com a criação ou com a natureza. O André Trigueiro, que é talvez o espírita que mais tem trabalhos nessa área, um especialista nessa área, tem um termo que ele diz assim: enxergamos a natureza como um supermercado, do qual basta retirar o que se deseja das prateleiras, sem nenhuma preocupação com os limites do estoque. Os valores de irmandade e amor ao próximo nos ensinamentos de Jesus vão além da nossa simples compreensão. Todas as criaturas estão envolvidas na mensagem. Quando o Cristo fala nas criaturas, fala no amor ao próximo, ele está nos envolvendo algo que vai muito além do ser humano. O Kardec fala, tem uma passagem do Kardec que diz assim, nós dormimos na pedra, despertamos no vegetal, nos agitamos no animal e nos aperfeiçoamos no homem. Nós hoje podemos dizer que estamos nos aperfeiçoando como homens. Porém, já estivemos na pedra e hoje irmãos nossos estão nascendo ali. Outros estão despertando no vegetal. Tantos, e nós estamos acordando agora, estão se animando, né? Estão se agitando como animais. É importante a gente entender que todos fazem parte do Criador. Tudo isso, todo este conjunto é parte da mensagem do Cristo quando ele diz que levai a minha mensagem às criaturas. E a partir daí, a gente já não consegue mais ver a planta como objeto e o animal como um prato de comida. As nossas relações, as minhas relações comigo mesmo, com o próximo e com o meio ambiente, precisam mudar. Esse é um ponto de consciência que nós precisamos ter. Se nós não entendermos a nossa parte no processo da criação, não vamos conseguir mudanças substanciais para um mundo de regeneração. É importante a gente ter consciência disso. Se nós estamos esperando algo melhor, precisamos descruzar os braços e tomarmos atitudes que tornem o planeta novamente um planeta de equilíbrio. Porque hoje o homem está se auto-exterminando. Isso é uma coisa que nós precisamos levar conosco. Há muito tempo atrás, eu tenho uma passagem que eu vivi, eu tinha acabado de sair da faculdade de arquitetura, fazia 2 anos, né? Foi em 1983. Eu fui trabalhar no departamento de edifícios e obras públicas. E trabalhava com projetos de restauração de monumentos históricos. Teve um período que choveu aí intensamente por 12 ou 15 dias, não me recordo, e nós recebemos uma ligação da Fundação Florestal.
Em 1978, o Parque do Jaraguá havia sido tombado, né? E ele passou sob a tutela da Fundação Florestal. E a Fundação nos ligou, né? Preocupados, porque parte da estrutura de lá tem uma casa bandeirista, datada de 1580 aproximadamente, que pertenceu ao bandeirante Afonso Sardinha. É um patrimônio, uma das obras mais antigas de São Paulo, né? E parte dessa estrutura desmoronou com a chuva. Então, com urgência, acabaram me convocando, eu e o engenheiro de estruturas fomos lá para poder observar, fotografar e documentar o que estava acontecendo e tomar as primeiras providências, né? Nós chegamos lá, realmente a situação era muito complicada. Parte da parede havia caído, era uma parede, eles usavam naquela época uma técnica, chamava-se taipa de pilão, né? Eles criam uma forma de madeira e ali eles vão amassando barro, né? Misturado com areia, eles vão amassando, vão socando, isso vai secando, eles vão subindo essa forma, né? A parede começa larga, acaba mais estreita. Então você imagina como isso é muito sensível. E o segredo dessa estrutura é você ter um telhado muito bom, né, que amarra essa estrutura e não pode ter vazamento. E foi o que aconteceu, as chuvas eram muito intensas, a casa ficou muito tempo sem restauração e a chuva acabou adentrando a casa e arrancou uma parte das paredes, e foi muito complicado. Então tivemos que cobrir com plástico e tomar todas as medidas necessárias junto com o corpo de bombeiros, aí, reforçar as estruturas, né, de forma emergencial para que a gente pudesse preservar o que tinha, a parte, né, que tinha sido atingida e as outras partes da casa. E aí então eu preparei um relatório, apresentei para a diretoria das coisas que nós precisávamos fazer. Tinha lá que remover 2 árvores que estavam pequenas ainda, tinham nascido nas paredes da casa, paredes de barro. E tinha uma colmeia de abelhas que cresceu dentro de uma das paredes. E tinham árvores que podiam cair sobre a casa, uma série de coisas. E como se tratava de um parque recém-tombado, era 1978 o tombamento, nós estávamos em 83. A minha diretora pediu que eu fosse acompanhado, eu retornasse, voltasse lá, agora na companhia de um paisagista. E nós não tínhamos ideia que esse parque, em 1994, ele seria tombado pela Unesco como um patrimônio da humanidade, como um patrimônio do ecossistema, né? Então, vocês imaginam a importância daquela área para se tornar um patrimônio desse. Mas nós ainda não tínhamos ideias. E eu fui lá com um arquiteto mais velho, muito experiente, né, chamado Paulo Del Picchia, um excelente profissional. Ele era pós-graduado, doutorado, na verdade, em paisagismo na Alemanha. E eu estava lá aprendendo com ele, né? Então, para mim, a visita era motivadora, né, de estar com ele lá. Então, retornamos a casa agora com ele, né? E aí eu fui com a lista de prioridades. Chegando lá, eu já, logo de cara, mostrei para ele, né, o relatório, que a gente precisava tirar as 2 árvores que estavam penetrando, estavam trincando as paredes. E ele concordou, falou, não tem problema nenhum, eram 2 figueiras, né, que estavam ali. E ele falou que isso não tinha problema nenhum. E aí eu achei curioso, né, as figueiras nascerem ali na parede. E aí eu recebi a primeira lição. Ele disse para mim que os passarinhos pegavam a semente das flores e transmitiam essa semente para a parede de barro. E ali nasceu 2 figueiras. Isso para mim era um aprendizado assim totalmente novo, mas eu não tinha a extensão do que isso poderia significar. Eu era muito novo ainda, estava há 4 anos no movimento espírita, tinha lido, sei lá, 10 ou 12 livros só, eu não entendia a profundidade de um passarinho pegar uma semente e depositar numa parede. E eu fiquei curioso, né, com isso tudo, e ele me explicou como que os passarinhos faziam. Os passarinhos eram vetores, como morcegos, como mariposa, como os outros animais, que pegam a semente das flores e levam. É o modo como que a natureza vai avançando. E se a gente pensar que movimento maravilhoso que Deus é capaz de nos proporcionar, que a natureza em si vai trabalhando a seu favor. E aí eu falei para ele da casa de abelha que nós tínhamos, né, da colmeia que estava dentro da parede, e eu falei que a gente precisava tirar. Ele falou, não é assim, nós vamos ter que remover
essas abelhas daí, mas nós vamos construir uma casa do lado nas mesmas condições e nós vamos abrir a parede e entender se essa colmeia é horizontal ou vertical, não fazia a menor ideia que isso existia, e a casa vai ser construída da mesma forma, uma outra colmeia próxima, e nós vamos levar o núcleo dessa colmeia para essa nova casa, porque nós vamos levar a abelha rainha junto, né? E ela vai ser transmitida e em 15 minutos as abelhas vão voltar ao processo delas normal. E de fato foi isso que aconteceu. Mas eu, no momento, eu não entendia qual era a importância de eu ter tanto cuidado com uma colmeia de abelhas, se a gente devia ter tantas por aí. E aí, em seguida, apresentei para ele o relatório, porque nós tínhamos pelo menos 4 árvores, a vegetação é bem densa naquela região, as árvores ficam muito próximas, né? E eu apresentei para ele que nós precisávamos tirar umas 4 árvores, porque elas corriam o risco de cair sobre o patrimônio. E ele então saiu, me largou ali, eu fiquei olhando, e ele saiu andando pelo meio das árvores, e ali ele foi, olhou para baixo, olhava para cima, olhava para um lado, olhava para o outro, pegava folhinhas no chão, né, olhava a flor, quebrava para sentir o cheiro da flor. E eu comecei a olhar ali e falei, gente, acho que eu entrei numa fria aí, porque o cara parecia um maluco, ele andava para lá, andava para cá, andava para lá, e voltou. E eu falei, que foi, Paulo? Como é que faz aí? Vamos remover as árvores? Ele falou, não, nós não vamos remover uma delas. Eu falei, mas como assim? Aí eu fiquei preocupado, né? O parecer dele me assustava, né? Se eu não podia remover nenhuma das árvores ali, o risco era muito grande. Ele falou, não, nós vamos escorar as árvores e vamos deixar que elas vivam o tempo delas. Elas precisam transitar o tempo normal delas, elas vão morrer aqui, né? E vão servir de alimento para as outras árvores que estão aqui. E eu achava aquilo também uma coisa estranha, né? Eu falei, mas por que essa necessidade? E aí foi que ele me trouxe para um ponto mais alto da casa, e aí a coisa começou a mudar de figura, né? Ele começou a mostrar, e uma coisa que eu não tinha ideia, que algumas das árvores que eu queria tirar, na verdade, todas elas, cada um tinha a sua função, uma delas em especial, por exemplo, era uma árvore fêmea. Mas eu nunca me passou pela cabeça que as árvores tinham sexo. E aí ele explicou para mim que essas árvores nascem em conjunto. Elas vão crescendo e ao longo do tempo elas estabelecem quem é a fêmea e quem é o macho. Eles chamam esse processo das árvores, né? Cada uma tem são as dioicas, né? São árvores que têm são ou fêmeas ou só machos. Então, por exemplo, um abacateiro é uma situação dessa. Mas por que essa necessidade? Porque ela produz, a macho produz um tipo de flor que tem um formato e ela tem uma hastezinha que chama de antera, né? Essas anteras produzem o pólen. E é exatamente nesse ponto que é curioso, porque as abelhas vão até o pólen, elas, atraídas pela cor e pelo perfume da flor, elas se lambuzam com esse pólen, e aí novamente atraída pelo perfume, pela cor das flores fêmeas, elas vão depositar este pólen dentro de um órgão que eu preciso anotar aqui, que chama estigma, que é o órgão feminino da flor. Então olha que coisa incrível, a abelha tira de uma flor macho, de uma árvore, e transporta para uma árvore da mesma espécie o pólen para poder inseminar essa flor. E é essa inseminação que vai produzir a semente, aquela semente que o passarinho pega para levar para outro lugar. Eu fiquei encantado que como um animalzinho tão pequenininho é tão importante para a natureza. Depois ele me explicou outras coisas que me assombraram, assim, por exemplo, nós temos árvores que têm flores machos e flores fêmeas. Elas têm ambos os sexos. Mesmo assim, a abelha precisa tirar de uma florzinha para colocar na outra. E nós temos mais, tem árvores que têm a flor, que tem o macho e a fêmea na mesma flor. Elas são bissexuais. Então, olha que coisa interessante, mesmo assim a abelha precisa tirar da antera o pólen e colocar
na estigma, que é o órgão feminino da flor. Então a abelha é sempre necessária. Tem outros tipos de árvores, são poligâmicas, né, que tem diversas variações de flores. Então surpreende quando a gente imagina você ter uma árvore cossexual, uma árvore monóica, né? Então tem tantos tipos. Eu não imaginava que a natureza era tão rica. E como um animalzinho tão pequenininho poderia ser capaz de um processo tão importante para nós. Foi daí que eu fui puxar o tema da nossa palestra. E a gente vai perdendo a noção, porque a gente olha uma colmeia e não tem a noção disso. E aí o Paulo me disse que no Brasil, e no mundo, na verdade, né, a maior parte da polinização no mundo é feita pelas abelhas. Também é feita por outros animais, como mariposa e tal, mas o forte mesmo é feito pelas abelhas. No Brasil, a gente tem as abelhas sociais, que são aquelas abelhas que não têm ferrão. Elas são responsáveis de 40% a 90% da cobertura das espécies arbóreas que nós temos. Então imagine vocês o tamanho da floresta amazônica, imagine o tamanho da Mata Atlântica, e são as abelhas que estão ali trabalhando nesse processo para manter a natureza viva, se procriando. É um processo maravilhoso. Alguma coisa que às vezes a gente não tem a dimensão. Nós somos tão egoístas, vivemos tanto o nosso mundo, o nosso dia a dia, olhando para nossas quatro paredes, pedindo comida por aplicativo, não se importando como isso é feito, por quem é feito, não é? Então, essa importância de um animal tão pequenininho é que me trouxe ao tema. E quando Cristo diz, ide, e leva a minha mensagem a todas as criaturas, ele extrapolava a nossa estreita compreensão. Tanto que as traduções se tornaram muito literais, né? Você pega algumas bíblias, você tem o Evangelho dizendo o seguinte, ide, leva a minha mensagem às pessoas. Né? Como se nós estivéssemos preocupados só com o ser humano, e na verdade o ser humano se comporta assim, ele está preocupado só com si. Ele não está preocupado com o outro. Aí vem a mensagem forte do Cristo, que é, né, amar ao próximo como a si mesmo. Então você se entregar ao próximo, você entender o que é o próximo. Eu acho que essa é uma investigação que a gente precisa fazer, uma reflexão que nós precisamos entender, que nós estamos além dos limites, nós precisamos buscar um equilíbrio e entender a importância de cada ser e a nossa nesse processo. Nós não somos únicos, não somos os melhores e não somos os maiores, somos parte do todo. A gente começa a entender que sem árvores, sem terra fértil, sem água potável, sem ar respirável, sem a incidência de luz e calor adequado, nosso projeto evolutivo está ameaçado. Hoje sofremos as consequências de nossas ações desastrosas de consumo sem critério. Acabamos determinando a contaminação do meio ambiente em que vivemos, porque tudo que está fora também está dentro. Essa expressão é muito forte, né? Tudo que está fora também está dentro. Vamos tentar entender um pouquinho o que isso quer dizer. Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que nós materializamos em forma de atitude, em forma de pensamento, em forma de propósito, nasce dentro de nós. Aquilo que nós exteriorizamos é fruto do nosso interior. André Luiz, em Nosso Lar, tem um trechinho que ele fala um pouquinho sobre aquilo que nós vulgarmente chamamos de aura, né? Que é, na verdade, a nossa psicosfera. Ele acho que foi um dos primeiros a tocar nesse tema com essa expressão psicosfera, se eu não estiver enganado. E ele expressa que a nossa psicosfera, que é essa aura que nos envolve, é esse campo energético que expressa o nosso comportamento, expressa o nosso egoísmo, expressa a nossa raiva, expressa o modo como nós tratamos os outros. E quando ele fala em outros, quando Cristo fala em outros, ou fala no próximo, você veja a extensão disso.
Quando nós compramos uma simples peça de roupa num site, nós não temos ideia do que se passou para essa roupa chegar para você. Será que ela levou trabalho escravo? Que condição um trabalhador do outro lado do mundo está vivendo para produzir aquilo? Quanta energia foi gasta para produzir aquilo? E de que forma essa energia foi gerada para poder produzir aquilo? Queimaram carvão? Queimaram algum tipo de minério? Era petróleo? Mais dióxido de carbono no ambiente? Esse grau de consciência nós precisamos ter conosco. E nós estamos refletindo isso nesse nosso campo. E o que nos assusta é que esse campo de energia, essa psicosfera, ela tem cheiro, ela tem peso específico. Vamos pensar no modo como nós estamos nos comportando. Vamos pensar um pouquinho o que é que nós estamos emitindo. Agora vamos além disso. Vamos pensar que da mesma forma que o conjunto dos ecossistemas do planeta formam sua biosfera, o conjunto das nossas psicosferas forma a psicosfera do planeta. Sem a gente perder o fio da meada, que tem um bichinho desse tamaninho, fazendo um trabalho dia e noite, uma colmeia, polinizando milhares de flores para que a natureza continue viva. Qual que é a psicosfera do nosso planeta nesse momento? Vamos imaginar um planeta que comete mais de 1 milhão de abortos por ano. Qual é a psicosfera? Qual é a psicosfera de um planeta onde armas e drogas é o comércio mais lucrativo do momento? Qual é a psicosfera de um planeta onde a Segunda Guerra varreu 75 milhões de vidas? E a gente está aqui preocupado, escondido em casa, por causa do vírus. Olha o tamanho do estrago que nós estamos admitindo conosco. Nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia e esquecemos que coisas tão importantes, que fazem tanto importante para a nossa vida, para o nosso futuro, para o futuro do nosso planeta, dos nossos descendentes, está sendo posto em jogo. Esse nosso modo de pensar precisa estar focado nisso. Por isso o nosso convite para que você venha fazer a escola de médico. Talvez ajude a despertar em cada um de nós um sentimento diferente. É importante a gente ter isso. O André Trigueiro, no livro Espiritismo e Ecologia, que é esse livro que eu tenho aqui, ó, Espiritismo e Ecologia, cita um ponto que assim, a compreensão dessa realidade poderá determinar uma nova ética existencial, na qual nos reconhecemos como parte do todo e não a razão pela qual o universo existe. Importante nós entendermos que o universo está aí, a vida está acontecendo para nós e não por nós. Esse é um modo egoísta de ver. O Paulo vai falar isso no próximo evangelho. Fiquem atentos, é muito importante a gente entender a profundidade desse tema que ele vai abordar. Nós estamos tendo uma visão muito egoísta sobre o mundo. É fácil pegar no telefone e pedir a comida por um desses aplicativos. E aí vem o rapaz trazendo uma embalagem de isopor, né? E nós não sabemos como é que aquilo chegou ali, né? Ou se é papelão, como foi usado. Então, nós precisamos ter um equilíbrio para as coisas. Nós precisamos buscar isso. A gente precisa trocar, esse é um ponto que ele cita no livro, trocar a palavra desenvolvimento sustentável pelo termo sociedade sustentável. O padre Leonardo Boff defende essa ideia de que desenvolvimento sustentável, a palavra desenvolvimento leva a uma procura pelo lucro indiscriminado. Não que as empresas não tenham que lucrar, isso faz parte do mercado. Mas quando ele é indiscriminado, não importa o quanto eu tiro da natureza, não importa se eu preciso amanhã repor isso nada importa.
porque o mercado está consumindo. Nós precisamos dar àqueles que produzem no mercado o nosso recado. Que a economia precisa, a sociedade precisa ser sustentável. E a economia precisa trabalhar a favor da sociedade. Né? Talvez, quando eu comprar um carro, eu tenho que a empresa recomprar o carro. 95% desse veículo precisa ser reciclável pela própria empresa que produziu. Então, tudo que a gente fizer, tudo aquilo que a gente consumir, ele precisa ter um destino. Nós precisamos entender que quando eu ponho o lixo para fora e alguém diz assim, olha, não esquece de botar o lixo para fora. Não existe lá fora. Não existe para fora. Porque o lixo vai sair da sua casa e vai para um aterro sanitário. Então, quanto mais lixo a gente gera, quanto menos a gente recicla, mais a gente está contribuindo para um planeta desequilibrado. E isso é fruto do nosso modo de pensar. Então, vamos trabalhar um pouquinho esse ponto de vista, né? Um dos maiores pensadores do nosso tempo, o britânico James Lovelock, concebeu a teoria de Gaia. A Terra, na base, assim, a primeira evidência, né, que ele constatou, é que a Terra, nos últimos 3,8 bilhões de anos, manteve a temperatura estável. E como isso foi possível? Né? Como é que o planeta conseguiu estabilizar a temperatura se as irradiações solares têm aumentado de 25% a 30%? O planeta tem um mecanismo onde as florestas, as savanas, os desertos, por incrível que pareça, principalmente os mares, têm um processo de equilíbrio de troca que faz com que a salinização da água não passe de 6%, permitindo que a vida marinha exista. Que o nosso oxigênio não ultrapasse a 21%, porque menos que isso nós não conseguiríamos respirar. E mais que isso, nós teríamos uma combustão espontânea. Então o planeta busca se equilibrar. Uma floresta retém o dióxido de carbono com ela, né? Mantém isso preso nas árvores, ela faz um equilíbrio. Então é interessante a gente ver que essa ideia de Gaia, né, ele vem da ideia de um planeta vivo, de um organismo vivo. Ele diz, inclusive, que se Charles Darwin tivesse a oportunidade, na época dele, de obter os mesmos dados que ele tem hoje, provavelmente ele teria elaborado a teoria da evolução de uma maneira muito diferente. Algo que Kardec, na revista Espírita, deu umas cutucadinhas em Darwin, eles são contemporâneos da mesma época, e eu não me recordo bem o ano, eu tive acesso aí a algum material falando, não me guardou a data, mas Darwin contestava um pouquinho Darwin com relação a essa teoria da evolução, por não admitir outros seres da natureza, né? Isso é bastante interessante da gente ver. Bom, no mesmo livro, né, Trigueiro destaca o seguinte, o texto do ecologista David Brower, onde ele compara a idade da Terra ao tempo de uma semana. Eu vou ler para vocês, é fantástico isso daqui. Vejam só, ele está pegando os 4,6 bilhões de anos do nosso planeta e está adaptando isso a uma semana, só para a gente poder fazer um comparativo da estada do homem, do momento que o homem chegou. Vejam só, tomemos os 6 dias da semana para representar o que de fato se passou em 5 bilhões de anos. O nosso planeta nasceu numa segunda-feira às 0 hora. A Terra formou-se na segunda, terça e quarta-feira até o meio-dia. A vida começa quarta-feira ao meio-dia e desenvolve-se em toda a sua beleza orgânica durante os 4 dias seguintes. Somente às 4 horas da tarde de domingo é que os grandes répteis aparecem. 5 horas mais tarde, às 9 horas da noite, quando as sequoias brotam da terra, os grandes répteis desaparecem. O homem surge a 3 minutos antes da meia-noite de domingo.
A 1/4 de segundo antes da meia-noite, Cristo nasce. A 1/4 de segundo antes da meia-noite. A 1/40 de segundo antes da meia-noite, inicia-se a Revolução Industrial. Agora é meia-noite de domingo. E estamos rodeados por pessoas que acreditam que aquilo que fazem a 1/40 de segundo pode durar indefinidamente. Isso é um sinal de como anda o nosso egoísmo. Apesar de sermos a última espécie e de se assentar no planeta, nos comportamos de maneira arrogante e egoísta, representando uma ameaça a si próprio e às outras espécies do planeta. Nós estamos promovendo, na verdade, um ecocídio. O homem age de maneira tão arrogante, a sua psicosfera está tão poluída, tão contaminada pelo egoísmo, envolvida com orgulho, que não permite a ele entender o trabalho de um bicho desse tamanho, que trabalha incessantemente na construção de uma biodiversidade fora do normal. O Paulo me disse, quando nós estávamos lá naquela reunião de 1983, que no Vale do Ribeira, se você fizer um quadrado, eu não me recordo bem, mas parece que de 100 por 100 metros, aquela região é capaz de ter 10.000 espécies diferentes da biodiversidade. Imagine a grandeza, da riqueza que esse país tem. Imagine o quanto isso é maravilhoso. E a gente está pondo tudo isso a perder, consumindo de maneira desproporcional, agindo de maneira raivosa e principalmente com medo. O medo é uma das fontes que mais polui a nossa psicosfera. Precisamos entender o nosso momento, acreditar na mensagem do Cristo e entender o que esses mentores estão nos transmitindo, estão nos passando. É exatamente nesse grupo que eu e você estamos inseridos e que teremos a enorme responsabilidade de realizar as escolhas mais importantes da história da humanidade. A pergunta é: estamos realmente interessados em enfrentá-las? Será que nós estamos? Gandhi disse uma vez: a Terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Esse mesmo conteúdo a gente vai encontrar na questão 705 do Livro dos Espíritos. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, nos diz o seguinte, num trechinho do livro: quanto à Terra, o Cristo esteve à frente de um exército de trabalhadores devotados. Ele está se referindo ao início do nosso planeta, 4,5 bilhões lá atrás, para definir o regulamento dos fenômenos físicos, os diferentes cenários da vida, a composição da atmosfera e etc. Os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando, nos dias primeiros, a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Emmanuel está conceituando o tamanho da obra do Cristo, que com os espíritos, que são os engenheiros genéticos da espiritualidade, trabalharam desde as primeiras células para que todo este complexo hoje pudesse funcionar. E nós estamos aqui achando que somos os melhores. Esse é um ponto para a gente refletir muito. Gilberto Gil, num discurso dele, ele era secretário do meio ambiente lá do governo da Bahia, ele fez um comentário que é muito interessante, que eu acho que é um tema que a gente vai ter que talvez levar ainda para um outro dia. Mas ele falou o seguinte, muito curioso, uma espécie, a natureza, falando sobre a natureza, uma espécie de teatro
para a manifestação do sagrado. É da natureza que os deuses se manifestam. Manifestam-se em pedras, árvores, rios, grutas, lagos e etc. É um espaço para potências superiores. Além disso, em todas as práticas rituais e litúrgicas, essas religiões dependem do mundo natural. Dependem dos animais e das plantas. Ele falava muito em relação às religiões de tradição africana, né? Que trabalham muito as forças da natureza e trabalham nos rios, nas florestas,